Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os investimentos financeiros, ações da Petrobras, e a gente tem que levantar alguns questionamentos, né? Aí estão falando que, devido a esse acordo agora que a Petrobras fechou com o governo americano lá, que vai pagar aqueles 3 bilhões de reais, né, para encerrar as investigações, ou seja, como fosse um ponto final naquelas questões da corrupção que envolveu os negócios escusos, aquelas coisas todas, né? Qual é o resultado prático de tudo isso? Vamos fazer uma pequena análise aqui, pessoal. Em função agora da ótica sobre da Petrobras ter melhorado, as ações sobem, o mercado se anima, opa, né? É a nossa segunda maior empresa e coisa e tal. E a minha ideia é só para as pessoas terem cuidado com o oba-oba. Então rola essa notícia, tem muito neguinho que vai correr lá comprar a ação da Petrobras, né, para fazer investimento. Não sou economista, não entendo nada desse mercado, mas eu sou um observador. Então, o que eu vou expor aqui, as observações que eu fiz, baseado nas coisas que aconteceram aí ao longo dos anos, e aí cada um tire suas próprias conclusões. Eu não recomendaria ninguém comprar a ação da Petrobras agora. Por quê? Porque se tu olhar só na questão da notícia dada, claro, parece promissor, né? Não, agora a coisa agora vai melhorar, tiraram os corruptos, fizeram a limpeza, até os Estados Unidos agora lá encerrou o processo com a Petrobras, então tá tudo resolvido. Quem tem conhecimento da manobra do governo oculto, que acontece, que aí não é a teoria da conspiração, tá cheio de exemplo, tá cheio de vídeo mostrando, reportagem, muita gente apontando todos os indícios. Mas quais são as provas, meu querido? Se for procurar prova no dicionário lá, vai estar lá que né, é um conjunto de indícios que levam a tu ter uma definição sobre alguma questão, ok? Então é mais ou menos isso. Então os indícios todos de que isso não é um bom negócio eu vou expor agora. Primeiro, a gente sabe que tem um mercado global prestes a ruir. Prestes a ruir. Isso aí vocês perguntam para qualquer economista, aí eles vão te fazer uma perspectiva dentro de 1 ano e meio, 2 anos, a qual aquele problema de 2008 dos Estados Unidos, né, que deu a quebra da bolsa lá, enfim, estão dizendo que o balão está inflando da mesma forma e que está prestes a estourar. Né? Também não entendo muito, estou indo atrás do que eu ouvi um grupo de economistas falar. Por que no caso dessa informação eu não preciso ir investigar, né, os detalhes técnicos dentro da economia? Porque outras coisas periféricas a isso me dão essa mesma visão sem eu precisar ver. Porque não interessa a maneira, os commodities, a ação, a bolsa de valores, o dólar. Não me interessa isso, me interessa o contexto geral a qual eu descobri por que existe tudo isso que eu acabei de mencionar agora. E aí tu não precisa saber necessariamente, sabe aquela coisa assim, ó, eu não preciso saber quando eu entro no carro para dirigi-lo, para chegar onde eu quero chegar, eu não preciso saber se ele é uma combustão que vai passar por um carburador que vai transformar a gasolina, ou se é injeção eletrônica e o processo de... Não interessa, é detalhe. O que interessa é, esse carro me leva aonde eu posso chegar? Entendeu? É lógico que se tu vai no mecânico e tu tiver conhecimento de mecânica, vai ser mais difícil do mecânico te passar a perna, porque tu conhece sobre o teu motor. Então tem todos esses detalhes, né? Mas sabendo do contexto, sabendo aonde eu quero chegar, que é o meu objetivo final, o meu destino, é baseado nisso. Então os pormenores do meio do caminho acabam não sendo tão importantes. Então a gente vendo todas as explanações, as explicações, os vídeos do modus operandi do governo oculto, desde David Icke até todos que eu já tô careca de mencionar aqui no meu canal, a gente vê que o plano mundial economista, aí nós temos que estudar um pouco do sionismo, entender que os verdadeiros judeus ortodoxos não são sionistas e que na verdade os sionistas não são verdadeiros judeus. Aí tem que estudar a história dos Khazaris, tem que estudar a história da origem da família dos Rothschilds, como eles se colocaram como judeus e por que isso foi feito, a treta toda, o imbróglio todo, enfim. É difícil, é complexo e por isso que, né, são detalhes que eu estudei de fora disso que me levam a essa mesma opinião. Então a gente sabe da ideia da dominação do mercado global, a gente sabe como eles movem
os pauzinhos deles entre uma nação e outra, provocando uma guerra aqui, um rumor de guerra aqui, isso mexe com a bolsa de mercado e tal. Gente, quer ver, ó? Vocês lembram o que o Wesley Batista, não sei qual dos dois lá, o Wesley, o Presley Batista, não sei... Qual deles, dos bandidos lá envolvidos com o nosso governo, eles, sabendo que eles iam fazer uma denúncia, eles sabiam que ia ter uma reação no mercado, fizeram um grande investimento em função daquela denúncia que eles próprios fariam, sabendo como o mercado reagiria, e por isso foi mais um crime atribuído a eles quando se deram por conta da jogada que eles fizeram. Olha onde vai. Então é isso que eu digo, gente. Os caras sabem que uma informação, que uma manobra vai alterar todo o mercado e eles jogam com isso de acordo com seus interesses. Então tudo que a gente vê agora de oba-oba em relação à Petrobras, gente, muito cuidado. Pensem num contexto mundial, baseado no que eu acabei de falar, em como os rumores de guerra, essas tretas entre as nações causam essas instabilidades no governo mundial, né? Desculpa, na economia mundial. E nesse ponto, se tu tá dentro da economia, tu tá dentro desse contexto mundial, meu amigo. Tu entende? A única forma seria tu ter o teu ganho, né, totalmente desatrelado com esse tipo de situação. Por isso que eu aconselharia, mesmo não sendo um economista, mas apenas baseado numa ótica das coisas, de uma forma geral, como eu vejo, eu acho que se tem alguém que tem uma grana, que quer investir, cara, eu diria, meu, vai produzir alguma coisa, não vai trabalhar com especulação financeira, cara. E por que eu digo isso? Vejam bem, então o oba-oba das ações da Petrobras, né? Agora então vai ter um monte de gente que vai querer ganhar dinheiro fácil e vai querer comprar as ações da Petrobras agora, esperando que elas vão aumentar e eu vou ganhar uma grana fácil e coisa e tal. Meu querido, é ilusão, pode ser uma bela armadilha para depois todo mundo que foi lá e botou a grana ali, ó, pá, se fode ali na frente, meu irmão. Entendeu? Por quê? Porque os economistas eles estão sendo também, digamos assim, sutis na sua previsão de que o petróleo passará a ser não tão importante na nossa economia. Por quê? Porque nós estamos numa migração de tecnologia para o carro elétrico. E agora, falando do carro elétrico aqui, vai vir mais um monte de questões que eu vou abordar aqui, que vocês vão começar a entender que contexto geral é esse que eu me refiro para ter as ideias que eu tenho e para ter essa conclusão de que não seria inteligente nesse momento correr para comprar ação da Petrobras, né? Então, carro elétrico. Gente, para começar, sempre quando eles colocam uma nova tecnologia pra gente, ocorre uma parada de que eles querem ter um lucro o máximo possível em cima daquela tecnologia. Então, muitas vezes, tendo tecnologias mais avançadas, eles ficam suprimindo essas tecnologias para que eles possam ganhar o máximo possível com aquela que já está disponível no mercado. Entendeu? Agora eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu com o DCC Sony. O DCC Sony era um gravador digital que a Sony tinha lançado em substituição ao CD. Tratava-se de uma fita igual a fita cassete, só que ela não gravava com o contato físico do cabeçote sobre a fita, que é como gravava os gravadores antigos cassete, né? Era uma fita magnética, mas que ela retinha informação digital, que ela podia ser gravada e desgravada sem a questão do atrito. Eu sei que não tem a questão do atrito, então isso tornava a fita, teoricamente, eterna. Tu podia gravar quantas gravações tu quiser. A fita antiga, conforme a gente ia fazendo gravações sobre gravações, ela ia perdendo a qualidade, e a cada gravação que tu fazia, os antigos vão se lembrar disso, os que têm mais de 40 anos, ela ia perdendo a qualidade e ia somando um chiado cada vez mais forte. Aí depois, quando veio esse DCC, como não tinha essa questão do atrito que não gerava o desgaste, né? Era só informação que podia ser apagada e reinserida digitalmente e não mais fisicamente como antes. Então, nossa, era de uma fita de 90 minutos ali, tu imagina quantas coisas tu podia guardar ali e tal. Eu me lembro, gente, que então eu fui lá e comprei o DCC porque eu tava montando o meu estúdio, bem no início. E como os gravadores de CD, eu me lembro que um amigo meu que já tinha estúdio, que era o Zamba lá, né? Eu me lembro que ele tinha um Arantes que ele tinha pago 3 mil reais, cara. Então era um absurdo tu ter um equipamento para tu gravar o CD na tua casa naquela época. E um CD, gente, acreditem, eu me lembro de quando eu cheguei a pagar 30 reais por uma mídia.
Entendeu? Era tão caro que eu tinha que cobrar separado na hora do estúdio. Os caras vinham gravar comigo e eu dizia, cara, ou tu traz o CD ou eu tenho que te comprar. Eu me lembro que eram os Nipponic na época, né? Que eram os melhores, assim, CDs. Então, gente, era terrível. Agora vamos voltar ao DCC. O pessoal segurou esse DCC porque eles queriam vender ao máximo ainda os radinhos, os aparelhos que ainda tinham o sistema de fita cassete, né? Eles queriam explorar ao máximo. Aí, cara, eles seguraram tanto essa nova tecnologia que daqui a pouco, né, e aqueles que estavam fazendo os aparelhos de gravar CD também estavam vendendo ele a um horror de preço. É só ver os 3 mil reais que meu amigo tinha pagado por esse equipamento aí, por esse gravador de CD. Aí eu me lembro que eu gravava as coisas no meu DCC no estúdio e eu tinha vendido o meu carro pra colocar a grana no estúdio pra comprar equipamento e eu tinha que atravessar a cidade de ônibus ou às vezes de táxi, cara, com o meu DCC no braço pra ir lá no Zama, ligar o meu DCC no Marantes do Zama lá pra poder gerar o CD pra entregar pro meu cliente do meu estúdio. Então olha como é que é. E logo depois disso, o pessoal lançou o gravador de CD de computador. A gavetinha do computador ali, que nem a gente tem hoje, né? Aliás, nem gravador de CD não se usa mais, né? USB pra cá e pra lá, Bluetooth e não sei o que, né? A tecnologia realmente nos últimos anos. Pra mim, que comecei a gravar no sistema analógico, um gravador de rolo, eu vi a transição, né, pro ADAT, depois eu vi a transição pro Pro Tools, gravação digital, né? Aí era legal, né? Cheguei a ter um ADAT digital da Lesis, né, cara? Há muito tempo atrás. Então, gente, os caras seguraram o tal DCC, e aí quando explodiu o negócio de gravar no teu PC, né? Tu ter a opção de gravar o teu CD. Cara, então o que foi a reportagem DCC Natimorto? Por que Natimorto? Porque quando lançaram pro mercado, né, ninguém mais quis comprar o DCC por causa que já tinha bem mais em conta, né, o gravador de computador. E tanto foi isso, cara, que eu me lembro que quando eu comprei o meu DCC, ele estava jogado numa loja. E o vendedor me deu de presente umas 5 ou 6 caixas de fitas, gente, por causa que era o último modelo de DCC que eles tinham, já não estava mais vendendo. Então, gente, esse negócio de segurar tecnologia, para simplesmente para explorar ao máximo uma que já existe, eu acabei de citar um exemplo que não é de hoje que o pessoal faz, mas às vezes, ó. Então, o que eu estou falando em relação às ações da Petrobras é a mesma coisa. Eles estão querendo segurar ao máximo essa questão do desenvolvimento tecnológico do carro elétrico. Então agora começou a despontar algumas coisas e ainda assim, pessoal, faço de novo o exemplo do DCC pro gravador, né? Nós temos os carros elétricos que estão vindo agora, que eu poderia dizer que é o DCC que eles estão lançando. E qual é que é o outro carro elétrico que daqui a pouco vai fazer esse outro aqui? Eles vão querer segurar a tecnologia e vão... Ó, escuta o que eu tô dizendo, tô avisando. Por causa que alguém já lançou um carro elétrico cujas laterais, teto, capô e a traseira são painéis absorvedores de energia solar. Entendam a diferença. Gente, captação de energia do sol. Foi um cara chamado Schumann. Esse Schumann desenvolveu essa tecnologia e comprovou a sua eficácia antes da Primeira Guerra Mundial. Eu tô falando, gente, lá em meados de 1915, 1917. Esse cara fez vários experimentos, montou os painéis solares. Olha de quando eu estou falando. Estou falando de 100 anos atrás, gente. Esse cara montou os painéis, comprovou a eficácia toda. Como explodiu a Primeira Guerra Mundial, foi deixada de lado. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Olha quanto tempo que existe essa questão de um painel que capta energia solar e transforma em energia elétrica. Mais de 100 anos. Ainda assim, no entanto, a gente vê as montadoras de carro e é óbvio, é notório, é flagrante o porquê que eles fazem isso. É o exemplo que eu acabei de dar do DCC. Então eles estão fazendo os carros agora, eles já poderiam estar montando o carro com esses painéis elétricos. Então tu deixa o teu carro o dia inteiro no sol, cara. Para aquele cara que vai trabalhar de manhã, volta à tarde, parará, fica nos estacionamentos a céu aberto, ou às vezes ali, né? Tu simplesmente poderia ir pro trabalho, voltar pro trabalho, ir pro trabalho, voltar pro trabalho. O carro fica a maior parte do tempo no sol ali, tu nunca ia precisar nem, né? E claro que tem a opção de tu ir lá tomar a tua casa e... Agora, todos os carros que estão sendo lançados no Brasil, né? Da GM, da Volkswagen, tem aí, é só tu ir na internet tu vai ver assim, as pesquisas de desempenho dos carros elétricos.
Então foram com o BMW, com o carro da Volkswagen, com o tal do Bolt, né? Que é uma sensação aí, o Bolt, o novo carro elétrico aí da Chevrolet, acho que é. E, enfim, gente, detalhe, né? A questão é, então eles estão ainda investindo em bateria, nas baterias e coisa e tal, por que eles já não veem? Por que eles já não fazem esses carros elétricos com a questão do painel? Não, porque eles ainda têm a questão de ganhar com o fornecimento de energia, atravessar o fornecimento de energia. Meus queridos, como é que tu vai atravessar a energia solar? A única forma que tu tem é tu ganhar o máximo de dinheiro que tu puder na hora que tu vai vender o painel solar. Depois disso tu não tem como pôr um contador no meio do caminho para cobrar. Por isso que eles não estão fazendo esses carros que recebem diretamente a energia solar. Eles fazem o carro que tu vai ter que plugar ele em algum lugar, numa tomada, e aquela tomada sim tem lá o contagiro, tem lá o marcador, né? Que vai dizer quanto tu tem que pagar. Ou seja, é para tu ter que pagar. É evidente. Então, agora, conforme vem o conhecimento, e agora eu quero falar mais ainda, né? Quando a gente fala dessa questão desse carro solar, que eu dei o exemplo por causa dos painéis, eu vou mais fundo ainda para vocês. Eu vou falar de uma outra tecnologia do Nikola Tesla, que provinha da Wardenclyffe, que era aquela torre magnífica que o Tesla criou, e que é escondido a 7 chaves, né? Ou tentaram esconder as 7 chaves, mas que agora eu já fiz vários programas falando sobre isso, mas vou abordar mais um aqui. Inclusive, quando abre o logo do nosso canal aqui, mostra lá MEL, energia livre, movimento, energia livre, limpa e legal. Por que até hoje tá aquilo ali? Porque eu fiz um vídeo há muito tempo atrás relatando tudo isso, que eu vou dar uma palhinha agora, sobre a tecnologia do Tesla, falei sobre a tecnologia Cache, expliquei todos, né, os motivos de por que eles não querem, que aliás não precisa nem, qualquer criança entende, né, por que eles não querem que essa tecnologia venha à tona. Então tudo isso, gente, mas vamos lá abordar de novo. O Tesla, lá em 1917 também, portanto 101 anos atrás, ele faz essa Wardenclyffe, ele recebia financiamentos do JP Morgan, da família dos Morgans, né? O Morgan naquela época detinha, melhor dizendo, o monopólio do cobre. Então, quando o Tesla apareceu com ele para uma tecnologia de transmissão de energia elétrica pelo ar, né? O que aconteceria com todos os bilhões ao longo desses anos todos, nós vamos pensar, os bilhões, se não mais, que organizações Morgan ganharia vendendo cobre, fio que tu tem na tua casa, tu tem que trazer o fio pra cá e fio pra lá e fio e rua e fio pra conduzir energia elétrica. Olha a quantidade de fio que tem em volta ali. Imagina que o monopólio do cobre lá em 1917 era do JP Morgan. Imagina a fortuna que ele perderia se ele tivesse adotado a tecnologia do Tesla. E não só o JP Morgan, Rockefeller, que é outro monstro da economia ali e que é outro dos dominadores do mundo, também se juntou ao JP Morgan para boicotar o Tesla. Por quê? Porque eles tinham recém fundado a Standard Oil, que ia vender petróleo para o mundo inteiro, baseado com um outro cara que também se juntou para boicotar o Tesla, que era o Ford. Por quê? Por causa dos motores a combustão. Então, se o Tesla tem uma tecnologia que não vai precisar de fio de cobre, que não vai precisar de motor a combustão e que não vai precisar de combustível, vocês percebem que essas três entidades, Rockefeller, JP Morgan, Ford, né? Essas três entidades, olha as fortunas e olha o que são essas empresas hoje. Então, olha lá, ela simplesmente não existia. Olha o império que esses caras têm. Então, eles estavam corretos de que se o Tesla, se aquela tecnologia do Tesla viesse à tona, eles perderiam os seus impérios. Então, devido a um ser humano motivado pela ganância que descobre que vai ficar milionário, bilionário, melhor dizendo, mas que se uma outra tecnologia que vai ser benefício para a humanidade inteira, vai ser uma questão libertadora para a humanidade inteira, mas eu não vou ter a minha fortuna, não, que se foda a humanidade inteira, eu quero a minha fortuna. Então foi essa postura que tiveram, né, Ford, JP Morgan e os Rockefellers naquela época lá. E daí é essa merda que a gente vê no mundo até hoje, gente. Então assim, ó, o exemplo simplesmente se repete, os anos passam e acontecem as mesmas coisas, né? Ou seja, detrimento à humanidade em troca dos lucros próprios para algumas poucas famílias que comandam essa bagunça toda. Como está vindo o carro elétrico agora, né, também está vindo aí
um vídeo absurdo, ridículo e que denota o desespero dos controladores, dizendo que na verdade o carro elétrico seria um carro movido a carvão e por isso ele seria mais poluente que o carro movido a combustível normal. Então eles fizeram uma palhaçada, ao meu ver. Ou eu sou muito burro, muito ignorante, cara, ou são os caras achando que nós não somos. Pelo amor de Deus. Por quê? Tem um vídeo na internet, gente, dizendo que o carro elétrico polui mais do que o carro a combustão. E aí tu fica, não, porque aí os caras vão lá, fizeram toda uma reportagem, colocaram um locutor desses profissionais com um vozeirão lá, sabe? Como se isso desse algum crédito no que ele tá falando, na monte de bobagem que ele tá falando lá, né? Porque para produzir o carro elétrico se gasta mais do que o carro... Cara, aí já tá uma grande mentira, por causa que os materiais usados para fazer um carro elétrico são os mesmos materiais básicos usados para fazer um carro tradicional. Né? Aí os caras tentam dizer não, porque, por exemplo, nos Estados Unidos ou com a deficiência a deficiência energética, não sei o que, a gente vai ter que acabar usando o carvão para produzir eletricidade. E o carvão polui muito mais. Então são absurdos. Pergunta para esse cara que tá falando que eles vão ter que usar o carvão para criar eletricidade para poder movimentar os carros elétricos. Por que que em nenhum momento esse cara nesse vídeo menciona a existência deste carro que já tem os painéis solares? Qual seria o argumento dele para dizer que a energia solar é mais poluente de qualquer uma outra? Por que que ele não mencionou a Wardenclyffe do Tesla que já existe há mais de 100 anos? Entendem, gente, como o serviço de contra-informação tá forte aí para querer moldar a cabeça do gado? Vamos lá. Tesla faz a Wardenclyffe há 100 anos atrás, se junta os Morgan com os Rockefeller, com os Ford, causam esse atraso na humanidade. Eu faço um programa 100 anos depois disso, que esse programa que eu tô falando agora eu já pus aí há uns 4, 5 meses atrás, eu acho, que é um movimento chamado MEL, que é M-E-E-E-L, Movimento Energia M-L-L-L, desculpa, é Movimento Energia Limpa, Legal e Livre. Limpa porque não polui, livre que é pra gente não precisar pagar e ser escravizado por causa disso, e legal, essa é a parte mais importante. O legal, não é legal, que legal, eu tô falando de legalização de leis, eu tô falando, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma coisa aqui no mundo agora, que quando alguém descobre uma coisa libertária pra humanidade, isso rapidinho se torna contra-lei. A gente tem que ver aqui a terapia Max Gerson, que é a cura do câncer, que o cara começou com essa história à base de suco de laranja, de um tipo de borra de café, lá ele faz um negócio com café, tava comprovando, tava curando o câncer, veio lá o FDA, se não me engano, né? A repartição pública dos Estados Unidos lá que cuida dos alimentos e dos remédios e coisa e tal. Se laranja tá curando câncer, laranja não é mais uma fruta, laranja é um medicamento. Se é um medicamento, tem que passar pelo crivo, pelas experiências, blá, blá, blá. Resumindo, prenderam o cara. Vocês acham que eu tô falando bobagem? Pesquisem. Terapia Max Gerson. O cara foi assassinado, o cara foi envenenado por 2 vezes. Sorte que ele conseguiu delegar todo o seu conhecimento, né, os segredos todos, para a esposa e para o filho que tocaram o negócio hoje. Então tu conhece alguém com câncer? Antes de se desesperar, coisa e tal, vai lá e pesquisa. Né? Pesquisa a terapia Max Gerson, a quantidade de frutas, vai pesquisar pitaia, né? Tem um monte de coisa, ou seja, as pessoas que dominam o mercado do medicamento, tal e qual o que aconteceu, o exemplo que eu dei agora com o Tesla, não querem que a gente descubra as coisas eficientes, baratas, grátis e acessíveis. Por quê? Porque eles vão perder os impérios que eles têm na fabricação de remédios. É a mesma coisa em todos. Mudam os segmentos, a estratagema é a mesma, o modus operandi é o mesmo, tá ok? Então voltando lá, no Tesla, aí os caras estão lá agora querendo boicotar o carro elétrico, né, alegando essa questão do carvão. Então antes de alguém ir atrás dessas babaquices, dessas mentiras flagrantes, né, e que notoriamente pretendem perpetuar a escravidão na humanidade,
Então fiquemos alertas aqui e vamos ver o que é, né? Então, por que eu fiz aquele movimento lá? Que assim, como é que as pessoas vão reivindicar por uma coisa que elas não sabem que existe? Então a primeira coisa que eu pensei em fazer é, eu tenho que tornar público, quanto mais eu puder, tenho que divulgar ao máximo essa informação da existência dessa energia livre. Entendeu? E coloquei as minhas fontes, coloquei da onde que eu trouxe, coloquei ali o nome dos cientistas, do cientista que falou de qual foi a revelação do Tesla. Mas para quem tem preguiça de ir lá e procurar, eu vou dar uma apanhadinha aqui. Gente, o que o Tesla descobriu com que levou ele a desenvolver a Wardenclyffe? Que aliás até a Wardenclyffe foi desenvolvida com o dinheiro do JP Morgan, só que o Tesla não tinha falado a verdadeira intenção. Ele falou que ia fazer alguma coisa, pegou os recursos, né, e acabou fazendo outra, mas porque ele sabia que ele precisava fazer daquela forma, senão ele não obteria os investimentos. E assim, gente, eticamente foi certo que ele fez, ter mentido pro Morgan? Aí é onde a gente tem que botar os pesos e as medidas. Cara, ele mentiu porque ele sabia que o Morgan não ia dar o dinheiro para ele para fazer isso, e ele sabia o quanto isso seria positivo para a humanidade. Então isso explica a atitude do Tesla e logo ele é perdoado, né? Por causa que quando tu diz as ações não justificam os meios e coisa e tal, eu acho que isso depende de uma ótica, né? Ou de um conceito um pouco mais discutível, enfim, né? Então, gente, entendamos agora o porquê do movimento livre. E agora talvez as pessoas, eu devia ter 1000 e poucos inscritos, agora eu tô com 4.000 inscritos no, né? Vamos ver se agora a gente consegue fazer um movimento maior com isso aí e as pessoas entendem por que eu ainda insisto em colocar a abertura do meu programa como MEL. Movimento, energia limpa, livre e legal. Quando as pessoas souberem do que o Tesla inventou lá há 100 anos atrás, tá? Que é o que eu vou explicar agora, antes de ficar... Gente, o Tesla descobriu que é o nosso ar, né? Alguns chamam de éter, alguns chamam, enfim. Nós temos uma energia, isso é no cosmos inteiro. Aqui, ao meu redor, ao teu redor, em qualquer lugar do nosso planeta, existe uma energia. Aí, essa energia, né? 1 metro quadrado, ela tem uma medida. Quando o Tesla desenvolveu a Wardenclyffe, ele conseguiu elevar essa energia, que eram de 10 joules, né? Joules é uma medida usada para medir energia. Quando tu vê um arco e flecha, um impacto de uma bala, tudo é medido em joules, né? Força de energia. Aí ele descobriu que esses 10 joules contidos em 1 metro cúbico de ar que está à nossa volta, ao ser amplificado pela tal da Wardenclyffe, a torre de Tesla, isso subia a um exponencial de 26 zeros. Então tu pega aquele 10 ali, tu coloca 26 zeros atrás e é o tanto de amplificação que o Tesla deu nessa energia aí. Ok? E aí, mas o que significa isso, praticamente falando? Pelo exemplo dos cientistas que revelou essa tecnologia, dentro dessa amplificação que o Tesla fez, se tu pegasse essa energia e colocasse numa xícara, prestem atenção nisso, tu teria energia suficiente para ferver até tornar vapor todos os oceanos da Terra. Numa xícara. Vocês conseguem entender isso? Ah, mas será que o Tesla fez? Era só teoria? Não, gente, não era teoria. O Tesla desenvolveu a Wardenclyffe, o Tesla pegou e convidou o prefeito da cidade lá, com mais o próprio JP Morgan e mais alguns outros lá, colocou eles dentro de um Mercury daquela época lá, que claro, não tinha mais o motor a combustão, ele botou um motor elétrico e desenvolveu mais de 120 km por hora com um motor elétrico naquela época. E além disso, ele também cravou lâmpadas no chão ao longo de uma estrada por 6 quilômetros sem fio, e ele fez os 6 quilômetros de lâmpadas acenderem com a energia emitida da Wardenclyffe. Então, se nós tivéssemos algumas Wardenclyffes instaladas ao longo das estradas e coisa e tal, todo mundo teria energia grátis para tudo. E eu tô falando em uma tecnologia desenvolvida há mais de 100 anos atrás. Aí eu pergunto, cadê essa tecnologia? Aí eu pergunto, por que não dispomos desta tecnologia? Aí eu bato de novo na tecla, como é que a gente vai querer reivindicar? Como é que a gente vai fazer uma gritaria pedindo por uma coisa que a gente não sabe que existe? Então, gente, repassem esse vídeo, falem do MEL,
né? Ou, não, eu não gosto do canal do cara, não quero ficar promovendo. Tudo bem, pesquisa o Tesla, monta um vídeo do Tesla, abre um canal, ou recomenda para outros. Não me interessa, não tô querendo crédito de nada, até porque eu não criei porcaria nenhuma. Meu Deus, queria eu ter 1% da genialidade que o Tesla tinha para fazer essas coisas pela humanidade. Então, devido às minhas modestas limitações, dentro da minha humildade, dentro da minha capacidade, eu tento fazer isso aqui, é informar que isso existe. Depois as pessoas vão atrás de ver o que é e o que não é. Entendeu? Até pouco tempo atrás ninguém sabia nem quem era a Tesla. Agora se fala tanto no Tesla que as pessoas... Eu me lembro de uma reunião com alguns amigos lá, disse, pô, mas tu não sei quem é a Tesla. Eu disse, pô, cara, quando tu aperta o botão da luz na tua casa, tu paga uma infinidade de patentes e tal, que é do Tesla. Que, aliás, o dinheiro nunca foi para ele. Nunca foi para ele. Né? O Tesla, ele se abdicava de suas patentes, ele não queria dinheiro. O Tesla foi um cara que veio para revolucionar o mundo. Por isso que ele era tão perigoso. Ok? Então, agora que vocês viram tudo isso, essa treta do pessoal falando do carvão, né? A consciência de que existe uma energia livre há mais de 100 anos que foi boicotada justamente para vender petróleo. Aí eu pergunto para vocês, sabendo de tudo isso, vocês ainda estão pensando em comprar ações da Petrobras? Sabendo que existe um comando oculto que manda no mundo, né? Pelos interesses econômicos. A gente tem que entender que essas famílias poderosas que fazem o que fazem no mercado, gente, são as marionetes do comando oculto. Também sabemos disso. Também já falamos 1 milhão de vezes. Quem tá ligado já tá sabendo. Então, gente, abram o olho, conheçam energia livre, né? Imaginem, desenhem na sua mente, né? Uma situação onde a gente tem um monte de gente. Imaginem esse assunto popularizado, coisa que está longe de ser, mas se nós esforçar e falar bastante sobre isso, tuitar, mandar para as pessoas, explicar que existe isso, quem sabe a gente começa a reverter o nosso quadro, né? Em vez da gente pegar e fazer greve dos caminhoneiros, entendeu? E aí, de novo, estou falando do modus operandi, né? Aí tá aqui o Luciano, semi-analfabeto, que não sabe de nada, que não tem informação, mas que, de novo, tá lá registrado para quem quiser ver o que eu falei quando rolou a greve dos caminhoneiros. O que eu falei? Eu disse, gente, olha o que está sendo feito, olha quem está sendo realmente prejudicado. Naquela ocasião eu falei que o brasileiro não sabia se manifestar, mas tomei pedrada à torto e à direito e coisa e tal. E ainda que eu tivesse dito, gente, a reivindicação dos caminhoneiros é legítima, é evidente que é legítima, é inegável. Né? Tem que ser cego para não perceber que de fato ninguém mais aguenta o que está aqui em volta. O que acontece é o modus operandi. Então vamos falar em como foi feito, no resultado que deu e no que eu disse quando eu gravei os programas naquela época. Eu disse, gente, meus queridos caminhoneiros, vocês levam o Brasil nas costas. O trabalho de vocês é extremamente importante. Mas qual será o resultado prático dessa paralisação? O que eu falei lá na época? Eu falei, gente, isso aí vai ser um tiro no nosso próprio pé, a gente está só detonando com a nossa própria comunidade e isso não vai chegar a quem realmente tem que chegar. Não, o Luciano não é louco, o Luciano tá falando besteira, parará, né? Então vamos ao resultado prático. E falei mais, e disse, e vocês, né, que estão dentro de uma causa justa e legítima, ainda serão acusados pelos prejuízos que o país vai ter por causa disso. Luciano é louco, não sabe o que tá falhando, não sei o que. Passou o tempo, quais são as informações que nós temos agora em relação ao que se conseguiu com a greve dos caminhoneiros? Vamos lá! A gente perdeu 1% do PIB. O nosso PIB era para ser um crescimento de 2,5%, ele acabou sendo de 1,5%. Agora vocês conseguem entender o que é um prejuízo de 1% do PIB? Isso se resulta em 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais. Agora eu vou fazer uma pergunta para qualquer um que é um trabalhador que dá no couro para levar a comida para casa no dia a dia, né? E que já sabe como é que funciona o sistema político. Desses 80 bilhões que foram perdidos por causa da greve dos caminhoneiros, isso sai do bolso de quem, meus queridos? A gente fez um movimento para pressionar aquela quantidade de canalhas, de
déspotas, né, de injustos, desonestos, criminosos que governam o nosso país. Agora eu te pergunto, desses 80 bilhões que o país perdeu naquela movimentação, tu acha que algum deles está deixando de tomar a champanhe importada deles? Tu acha que algum deles deixou de ir para os hotéis de luxo nos grandes paraísos, nos hotéis de 5 estrelas ao redor do mundo? Tu acha que as férias em Miami deles foram canceladas por causa disso? Tu acha que os carros de luxo que eles trocam todos os anos para comprar o melhor, mais caro, mais bonito, mais não sei o que, tu acha que mudou alguma coisa na vida deles? Zero! Nada! Agora eu te pergunto, 80 bilhões investidos, revertidos para o povo, faria alguma diferença? Será que eu estou falando tanta besteira assim? Ok? Então, pessoal, abram o olho com o oba-oba. Querem investir em alguma coisa? Lá vai, de novo, o conselho de um cara. Por que eu vou seguir o conselho de um cara que nem economista é? Não sei, eu não sou economista. Eu sou um cara que falo de coração, um observador que está falando baseado nas coisas que eu tenho visto e informações dessas que eu joguei para vocês. Agora, o que vocês vão fazer com essa informação, meus queridos? Cada um, cada um. A gente vai inegavelmente, inevitavelmente sofrer um grande colapso econômico mundial. Isso está anunciado, isso é plano, está planejado. Com esse tipo de ação, o controle passa sempre para a mão, ou melhor, passa para a mão não, o poder se perpetua na mão dos controladores. Esse tipo de manobra é justamente para que o poder não saia da mão deles. É justamente para manter o gado dormindo. Então assim, ó, quer investir em alguma coisa? Produza alguma coisa. Produza alguma coisa que será de primeira necessidade, né? Gente, eu sou músico, toco 8 instrumentos, passei minha vida inteira dentro do estúdio. Eu sei compor, eu sei arranjar. Várias vezes as pessoas chegaram com voz e violão lá, eu boto a bateria, o teclado, faço os arranjos, ajudo com letra, sou letrista, já fiz letra para outros músicos. Enfim, né? Sou operador de áudio, profissional na parte do áudio. Já fiz um livro técnico, já dei curso técnico, já ensinei pessoas, músicos profissionais a trabalhar, como gravar em sua própria casa, fiz muitos amigos com isso tudo, mas descobri, depois de passar minha vida inteira me aprofundando em tudo que se diz respeito à música, tudo que vocês imaginam que se diz respeito à música, inclusive sou professor de vários instrumentos também, tive muitos alunos que sabem o que eu estou falando aqui, para descobrir que música de repente não é um produto de necessidade básica. No momento que dá uma crise, as pessoas vão se preocupar em pagar o seu aluguel, em abastecer o seu carro, em pagar a escola das crianças, em botar comida na mesa. Então assim, ó, a bandinha que vai lá gravar no estúdio, ou a aulinha de música, começam a ficar em segundo plano. Tu entende? Não é absolutamente fundamental para a vida das pessoas. Então eu faço um alerta. Todos aqueles que trabalham com coisas que não são fundamentais de primeira necessidade no momento de uma crise, é lógico que seus produtos não vão ser vendidos. Por quê? Porque as pessoas vão se preocupar em comer, em se vestir, em morar, né, nas coisas básicas do dia a dia do ser humano, da grande maioria. Então produzam alimentação. As pessoas sempre vão precisar comer, as pessoas vão precisar se vestir. Pensem nessas coisas de necessidade básica. Eu acho que são investimentos mais seguros. E meu querido, numa crise horrível, hipotética que nós poderíamos passar, né? Se tu produz comida, eu posso te garantir uma coisa: fome tu não vai passar. Agora, se tu for trabalhar em especulação financeira, né? Aí eu te digo, no momento tá teu cofre cheio de dólar, com barras de ouro, e dá uma crise feia, a pergunta que eu te faço: tu vai conseguir comer o ouro? Tu vai conseguir comer os maços de dólares que estão lá no teu quarto? Se chega a um ponto onde as pessoas que têm comida não vão trocá-las por dinheiro, né? Porque venda é quando troca por dinheiro. Não vão trocá-las por dinheiro. Por quê? Porque eu não consigo comer dinheiro, eu preciso de comida para ficar vivo. Que valor o dinheiro vai ter? Que valor o ouro vai ter? Pensem nisso. Então, vai trabalhar com especulação financeira, mercado, bolsa, parará, parará. Meu querido, tu tá condenado ao fracasso e à miséria. Presta atenção no que eu tô te falando. Mas tu pode achar que eu tô falando bobagem, né? E simplesmente não querer ir questionar a fundo, pesquisar a fundo o que eu tô falando. E meu amigo, é o teu dinheiro, é o teu investimento, é a tua vida, são os teus filhos, é a tua família.
E eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui, né? Investiguem pelo menos o que eu tô falando, pra ver se tô falando besteira ou não. Cuidado, gente. Um abraço a todos, cuidado, observem os exemplos que eu falei aqui e abram o olho de vocês. Beijo.